Boa noite a todos. Sejam bem-vindos nesta terça-feira, 32ª reunião da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura. Solicito ao senhor secretário que proceda à verificação do quórum. Constato a presença de 11 vereadores. Havendo número legal e regimental, invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente reunião. Na sequência, submeto em apreciação aos senhores vereadores e vereadoras a ata da última reunião realizada em rito ordinário. Não havendo retificação, declaro a ata aprovada. Solicito ao senhor secretário que apresente o material de expediente. Ofícios expedidos. Ofício número 130/2015. Videira, dia 5 de agosto de 2015. Senhor Prefeito, cumprimentando, envio a Vossa Excelência as indicações adiante discriminadas, as quais foram apresentadas na última sessão ordinária. Indicação número 069 e 070/2015, de autoria do vereador Clarimar Raimundo Bettoni. Indicação número 071/2015, de autoria do vereador Wilson Antônio Paes II. Presidente Cristiane Zimmer. Ofício número 130/2015, arquive-se. Ofícios recebidos. Ofício número 1755. Excelentíssima Senhora Presidente Cristiane Zimmer, cumprimentando-o cordialmente, venho respeitosamente, por meio deste, dar ciência do que segue. A partir do dia 17/8/2015, iniciará o serviço de emissão do aviso de irregularidade através dos monitores da concessionária que detém o direito à operacionalização e fiscalização do sistema de estacionamento rotativo do município de Videira, e que estarão devidamente credenciados conforme decreto número 12.275/2015, do qual segue cópia em anexo. Identificada qualquer irregularidade das regras do estacionamento rotativo, será emitido o aviso de irregularidade e o usuário terá o prazo para regularização de 10 dias úteis, contando da emissão do aviso junto às monitores ou monitoras, sede da empresa concessionária, mediante recibo de regularização. A não regularização do aviso dentro do prazo estipulado implicará em auto de infração de trânsito, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, no valor de 50 UFIRs, 3 dias, 3 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Atenciosamente, Prefeito Municipal Vilmar Carelli. Ofício número 1755. Encaminhe-se cópia aos vereadores e vereadoras e publique-se no site da Câmara. Ofício número 1769. Videira, dia 10 de agosto de 2015. Excelentíssima Senhora Presidente, encaminho à apreciação e deliberação dessa Egrégia Câmara o incluso projeto de lei complementar, com sua respectiva exposição de motivos. Projeto de lei complementar número 008/2015, que altera disposições contidas na lei complementar número 020 de 2001, de 12 de abril de 2001, que estabelece o calendário, obrigações ao cumprimento da lei
de responsabilidade fiscal. Prefeito Municipal Vilmar Carelli. Ofício 1769. Encaminhe-se ao setor jurídico para parecer prévio e, posteriormente, às comissões para parecer. Ofício número 84, Videira, dia 4 de agosto de 2015. Vossa Senhoria Cristiane Zimmer, presidente da Câmara de Vereadores de Videira. Prezada senhora, a secretária municipal de Educação vem, por meio deste, informar que autorizou o empréstimo do espaço físico da Escola Municipal Paulo Fioravante Penso para a realização do concurso público da Câmara de Vereadores, que acontecerá no dia 30/8/2015, a partir das 7h15. Secretária Municipal de Educação, Roberta Aparecida Martinez. Ofício número 84, arquive-se. Proposições. Requerimento número 013/2015. Com amparo nas disposições regimentais, requeiro ouvido o plenário, seja solicitado ao prefeito municipal que, com a relação à concorrência pública número 01/2011, concessão do transporte coletivo urbano de passageiros, na qual a empresa Santa Terezinha Transporte e Turismo S.A., vencedora da licitação, pagou ao município de Videira a quantia de R$ 550 mil, a título de outorga, pelo direito de explorar o serviço de transporte coletivo urbano que, por força do item 6.2 do edital de licitação, deveria ser aplicado especialmente na construção do terminal urbano de passageiro do município de Videira. Responda e forneça os documentos a seguir relacionados. Informe o número da conta bancária aberta para depositar exclusivamente tal valor, apresentando extrato da mesma, desde a época do depósito até a presente data. B. Para cada débito lançado na referida conta, informe a natureza do mesmo e o processo licitatório correlato, número, objeto devidamente definido, vencedor do certame, valor do contrato, eventuais aditivos, data, pagamentos. C. Na hipótese do valor da outorga ter sido depositado em conta bancária, onde são movimentadas indistintas receitas do município, informe de forma motivada por qual razão adotou tal procedimento, uma vez que os valores da outorga estavam vinculados à finalidade específica, por força de regra editalícia e de orientação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que somente admite o pagamento de outorga quando o valor estiver vinculado à aplicação no próprio sistema de transporte. D. Apresente relatório dos gastos individualizado por processos licitatórios, realizados com a construção de abrigos de passageiros desde a data do recebimento da primeira parcela da outorga até a presente data, apontando o número de cada um dos processos licitatórios, data de abertura, o objeto devidamente definido, o valor do contrato e eventuais aditivos, licitante vencedor da data e data do pagamento. E, considerando que a empresa Santa Terezinha informou, por meio de documento encaminhado à Câmara de Vereadores, que, na época da licitação, propôs construir o terminal urbano e não pagar os 550 mil reais da outorga, ao que a Prefeitura recusou, optando por receber o valor, constituí-lo por conta própria. Indaga-se porque, até hoje, passamos 4 anos, não utilizou o dinheiro que recebeu para construir o terminal urbano, que é propriedade para quem utiliza e presta o serviço.
Sala das Sessões, dia 4 de agosto de 2015. Vereador autor, Wilson Antônio Paes II. Requerimento número 13, 2015, encaminhe-se à ordem do dia desta sessão. Indicação número 072/2015. A vereadora que apresenta e subscreve vem na forma regimental. Indicar ao órgão executivo de trânsito de Videira, por trâmite, para que seja realizado um estudo visando a implantação de redutor de velocidade na rua Frederico Bortolassi, próximo ao Mercado Bueno, no bairro Panansolo. Justificativa. Devido à reclamação dos munícipes que se utilizam dessa via, sendo que estão tendo muitas dificuldades de transitar, principalmente em horários de pico, o que oferece risco iminente de acidente aos condutores e também aos transeuntes, sendo que há alguns dias já ocorreu atropelamento de uma pessoa. Desta maneira, a proposição sugere a implantação de redutor de velocidade, visando mais organização e segurança ao fluxo de veículo e pedestre. Sala das Sessões, dia 10 de agosto de 2015, vereadora autora, Lourdes da Silva. Indicação número 72, 2015, encaminhe-se ao Executivo. Indicação número 073/2015. O vereador que o presente subscreve vem na forma regimental. Indicar ao Executivo Municipal para que seja executada a pavimentação asfáltica ou com pedras irregulares na rua Marcolino Bruneta, no bairro Carelli. Justificativa. A referida indicação justifica-se, visto a dificuldade encontrada pelos transeuntes para transitar pela via. Os moradores reivindicam essa melhoria devido ao fato de que o local fica com muito barro nos dias de chuva e com muita poeira nos dias de sol. Sala das Sessões, dia 10 de agosto de 2015, vereador autor, Rafael Balestrin. Indicação número 73, 2015, encaminhe-se ao Executivo. Indicação número 074/2015. A vereadora que apresenta e subscreve vem na forma regimental. Indicar ao Executivo Municipal a instalação de um corrimão na subida da rua Afonso Marchioro, paralela às ruas Antônio Felim e Alberto Zoller, no bairro Alvorada. Justificativa. A referida indicação justifica-se pela peculiaridade que o trajeto em declive acentuado apresenta, sendo que várias pessoas já sofrem quedas. A reivindicação, além de atender os princípios da moralidade urbana, proporcionará mais segurança e conforto aos pedestres, em especial aos idosos e portadores de necessidades especiais e à população em geral. Sala das Sessões, dia 10 de agosto de 2015, vereadora autora, Claudete Nardi Vavassori. Indicação número 74, 2015, encaminhe-se ao Executivo. Indicação número 075/2015. O vereador que o apresenta e subscreve vem na forma regimental. Indicar ao Executivo Municipal para que seja colocada cabines de proteção para embarque e desembarque de passageiro de transporte coletivo urbano em todos os pontos de paradas de ônibus existentes no município, bem como seja adequado o trajeto dos ônibus para que os mesmos façam sua parada em frente ao ponto de ônibus. Justificativa. A referida indicação justifica-se devido à falta de proteção nos pontos de ônibus existentes, sendo que os usuários do transporte coletivo ficam expostos às intempéries ou condições climáticas excessivas. Indica ainda que seja adequado o trajeto dos ônibus para que os veículos façam sua parada em frente ao ponto, para que os utilizadores não sejam obrigados a atravessarem a rua para pegar o ônibus, causando transtorno e desconforto às pessoas que utilizam este meio de transporte. Sala das Sessões, dia 10 de agosto de 2015, vereador autor Marcelo Kuhn.
Indicação número 75/2015, encaminhe-se ao Executivo. A seguir, deixo a tribuna livre aos senhores vereadores e vereadoras. Peço a palavra, silêncio. Concedo a palavra ao vereador Sandro Caranhato. Cumprimentando a vereadora Cristiane Zimmer, presidente desta casa, estendo os cumprimentos aos demais colegas vereadores e vereadoras, funcionários da casa, ao público que nos assiste e aos internautas. Eu gostaria de hoje fazer uma provocação aqui, junto aos colegas vereadores, com relação a alguns projetos de leis que vem aportando nesta casa, especificamente projetos que autorizam a concessão de direito real de uso de imóveis públicos, ou seja, a concessão do direito de uso dos terrenos que são cedidos lá no loteamento industrial. Nós temos inúmeros pedidos já que vieram aportar nesta casa e todos, sem exceção, foram autorizados pelos nobres pares. Mas eu gostaria de levantar algumas questões que eu julgo bastante pertinentes quando se fala em abertura de empresas, que com certeza é algo muito importante no nosso município, mas que deve seguir alguns parâmetros que julgo também importante para que, num futuro próximo, não aconteça de engordar as estatísticas de empresas que abrem e pouco tempo depois tem aí o problema financeiro e outros problemas enfrentados e acabam fechando suas portas. Nós temos alguns projetos aqui, em mãos, que deixam algumas informações, no mínimo, com margem de discussão. Tenho aqui um exemplo de um projeto onde a empresa ela vai ter, segundo o que consta no projeto, uma estimativa de receita ou de faturamento anual de R$151 mil anual. E ela coloca também que tem o compromisso de gerar aproximadamente 10 empregos. Ora, me parece que não tem como fechar essa conta, né? Se nós imaginarmos que um funcionário com o seu salário, mais os encargos, eles custam aí aproximadamente R$1.500, no mínimo. 10 funcionários são R$15 mil por mês, que dá R$180 mil no ano. E a empresa vai faturar R$151 mil no ano. Então, em algum lugar essa conta não está fechando. Por mais que a gente imagine que deve ser dada oportunidade a todo o cidadão de abrir o seu negócio, buscar uma oportunidade na vida, buscar o que almeja, mas alguma coisa não fecha. E me parece que o município, como acaba endossando essa situação, oferecendo o terreno, ou dando a concessão de direito de uso desse terreno, acredito, do meu ponto de vista, que deve, no mínimo, avaliar alguns números como esse e, no mínimo, alertar ao empresário de que isso está fadado ao fracasso. Seria triste até analisar desse ângulo, mas a verdade é essa. Ninguém vai sobreviver dessa forma. E não é um caso, eu tenho aqui pelo menos 3 ou 4 casos que eu separei. Então eu gostaria de, tendo isso em mãos, e já quero dizer aos colegas que eu vou propor aqui um projeto de lei, ou uma emenda aos projetos que já estão aí, para que se torne mais transparente e mais fácil para a prefeitura, ou para nós aqui na casa também, controlar essas doações, tendo critérios mais transparentes, claros, e fundamentados de preferência. Eu acho que nós temos que dar amparo a esses empresários que estão se disponibilizando a abrir uma empresa. E para isso, nós gostaríamos aqui de já mencionar, e aí peço a colaboração dos colegas para depois nós sentarmos de uma forma mais efetiva, para elaborar esse projeto, para que a cada 6 meses, pelo menos, aí, a gente receba uma visita do secretário de Desenvolvimento Econômico e de Habitação,
junto com sua equipe, se ele achar necessário, para dar maiores informações. Até porque um dos itens que se coloca nos projetos de lei é que em 6 meses da doação a empresa já deve iniciar a construção do imóvel, né? E, então, 6 meses seria um tempo importante aí para prestar essas informações, né? Outra coisa que nos foi colocado pela Prefeitura, e que também acaba atrapalhando um pouco nesse sentido, é que os imóveis que são oferecidos nessa modalidade, eles não podem ser colocados como garantia para o empresário fazer a construção. Então, se ele for buscar um recurso numa instituição financeira, esse imóvel não pode ficar como garantia. Então, isso também acaba dificultando muito. Você imagina uma empresa que está dizendo aqui que vai faturar R$100 mil, muito provavelmente ela vai ter que buscar recursos no mercado financeiro para fazer a construção do seu barracão, do seu imóvel lá, para poder fazer o atendimento. Então, isso também é um fato a ser esclarecido e, do meu ponto de vista, muito importante para o sucesso ou não dessas empresas. Então, isso era um ponto que eu queria colocar para os colegas. Outro ponto bastante importante, e que já percebi um apelo popular na cidade, é a questão de um panfleto, vamos chamar assim, que as pessoas receberam aqui em Videira, pelo menos eu recebi na minha casa, que é um documento do Parque Express, ou seja, a empresa de serviços de estacionamento rotativo aqui do município de Videira. E é um comunicado de utilidade pública, na verdade. E aqui vem comunicar que houve algumas mudanças, essas mudanças vão começar a valer a partir do dia 17, né? Quando as pessoas que estiverem com o seu veículo sem o cartão, vão receber um aviso de irregularidade. E através desse sistema, então, as pessoas vão ter que se deslocar até uma unidade da Parque Express, fazer o pagamento de uma taxa, porque se não o fizer, será multado. Então, eles têm 10 dias para fazer a regulamentação junto à empresa aqui que presta esse serviço, senão será novamente presenteado com uma multa, né? Hoje eu fiz um contato com o pessoal da Prefeitura Municipal para solicitar apenas uma informação com relação à tolerância. Porque a gente sabe que em alguns municípios, inclusive vizinhos aqui, funciona, né, essa questão do serviço de estacionamento rotativo, mas existe um tempo de tolerância. Geralmente 10 minutos, algumas cidades até 15 minutos, para depois, então, se tomar essa providência. E a informação que eu tive aqui, de início, não tem tolerância. Então, quer dizer que, se vocês tiverem essa situação, vocês devem, então, pagar essa taxa, porque senão vai virar multa. Mas também me disseram que vão reestudar isso. Então, eu quero aqui colocar uma pequena opinião, né? Eu me imagino que, numa situação dessas, se não for discutido até o dia 17, junto ao órgão municipal de trânsito, a ORTRAV, a implantação dessa tolerância, que se postergue essa data, pelo menos, né, para que a população tenha esse tempo aí para poder se adequar. Me parece que é no mínimo, razoável 10 minutos de tolerância, né? Afinal de contas, quando se instala um serviço desses no município, o intuito não é arrecadar valores, e sim regulamentar o estacionamento, facilitar o acesso às vagas, principalmente no centro da cidade, e não onerar, mais uma vez, o bolso do cidadão de bem. Então, eu acho que isso é no mínimo, razoável. Excelência, Obrigado. se me permitem uma parte toda. Só 2 apontamentos com relação à fala de Vossa Excelência. A primeira no ponto que pertine à nossa fiscalização a respeito dos imóveis que são cedidos para empresários que querem se instalar em distritos industriais. Eu compartilho, comungo da mesma opinião de Vossa Excelência. Eu acredito que nós devemos criar, sim, um mecanismo legal, para que ele tenha eficiência no futuro, para que, de fato, possamos conferir, seja a cada 6 meses, ou um outro período que essa casa bem entenda, mas que possamos conferir se a cada 6 meses ou a cada ano se criou os empregos que foi prometido, que condicionaram a entrega daquele imóvel, às vezes um serviço de terraplenagem,
às vezes isenção de taxa e impostos, né, ISS, enfim. Nós precisamos saber porque, no fim das contas, esse incentivo, esse fomento que é dado ao comércio, à indústria, é com o dinheiro público. E ele só pode se justificar, entregar dinheiro público para um particular, quando há um interesse público no retorno, né, disso, com empregos, geração de empregos e a questão financeira. Então, eu acredito que nós temos, sim, que criar esse mecanismo e, a cada período de tempo, saber se foi cumprido. Porque, se não foi cumprido, se não construiu o que disse que ia construir, se não gera os empregos que disse que ia gerar, e se não gera receita, acaba o interesse público. E, acabando o interesse público, o imóvel deve voltar ao município, e aqueles valores que foram isentados de início devem ser pagos pela pessoa que foi beneficiada. E para terminar, com relação a esse apontamento, há inclusive do trânsito, aqui do serviço de estacionamento, há inclusive um ofício aqui encaminhado para o prefeito, que tenta trazer aqui umas decisões do Tribunal de Justiça dizendo pela legalidade de se fazer o apontamento e depois, a partir daí, extrair a multa. Isso, temos que ver a legalidade disso, mas um outro ponto que eu acho que nós também devemos observar é que, para a regularização, é necessário a aquisição de tantos talionários de estacionamento. Eu acho que aqui reside a ilegalidade. Condicionar a regularização à aquisição de cartões de estacionamento, eu acho que aqui não há jurisprudência que salve esse tipo de comportamento. Então, fica aqui para a gente realmente debater antes do dia 17, né, que vai se instalar essa nova política. Obrigado, Excelência. Eu queria uma parte Toda? a respeito das empresas, doação do bem público. Eu concordo com o excelentíssimo vereador que deve haver uma transparência, deve haver uma coerência em cima disso. Só que eu vejo que nós temos que ter uma visão de não complicar, não criar uma legislação meia complicada para que o empresário venha se instalar. Porque quanto mais complicado for a legislação, o que vai fazer? Vai levar o empresário aí no município vizinho, se instalar em outros lugares. Então, nós temos que olhar muito bem nesse sentido de nós propor mais uma lei, nós propor mais um empecilho. Então, eu concordo contigo que a transparência, mas nós temos que, sim, facilitar o ingresso dessas empresas, porque, senão, nós vamos, em vez de trazer novos pequenos empresários, pequenas indústrias, nós vamos espantar para outros lugares. Então, a única coisa que eu vejo é isso. Temos que ter consciência e fazermos alguma coisa que não vá complicar mais a vida do empresário. Agradeço a participação dos nobres colegas. De fato... Toda. Boa noite, senhora presidente, colegas, público que nos assiste. Eu acho que a questão aí não muda nada, porque esses projetos já foram aprovados, inclusive já foram cedidos, né, autorizados a entrega desses terrenos. O que foi colocado aqui é justamente criar mecanismos de fiscalização do que foi escrito, do que foi colocado aí pelos proprietários, que devem ser seguidos, né? Porque, caso contrário, nós temos muitos outros que não receberam esses terrenos e estão perdendo em detrimento desses outros que ganharam e não estão cumprindo com o contrato. Eu acho, então, que esse mecanismo de fiscalização, eu acho que não deve ser para complicar. Eu tenho a impressão que deve ser para facilitar essa fiscalização por parte da prefeitura, né, que cria esses mecanismos e justamente para beneficiar outros que estão aguardando também. É isso aí. Obrigado pela participação dos nobres colegas. Realmente, ninguém aqui está querendo complicar a vinda de novos empresários, muito pelo contrário. A gente quer realmente que os empresários venham, se instalem no município, mas que tenha clareza e que quem venha, se assinar um compromisso com o município, que cumpra esse compromisso, né? Que realmente efetive aquilo que foi um critério para ele receber o terreno. Então, ele tem que cumprir, de fato, né? Então, já é um ótimo projeto a questão de existir um loteamento industrial, né? Mas nós não podemos deixar
que isso se torne um vício, né? De as pessoas virem, colocarem no papel uma informação, ou por engano, ou não sei qual seria o outro termo para mim usar aqui, mas que não fecha, né? A conta tem que fechar. É só esse o cuidado que a gente tem que ter. Obrigado. A palavra continua livre. Peço a palavra, Excelência. Concedo a palavra ao vereador Rafael Balestrin. Cumprimento a excelentíssima presidente desta casa, Cristiane. Estendo meus cumprimentos aos demais colegas vereadores e vereadoras, funcionários da casa e a todas as pessoas que se fazem presente nesta noite. O que me traz à tribuna nesta noite é um projeto de lei de número 071, um assunto muito debatido nos últimos tempos aqui nesta casa, onde abre crédito adicional para a suplementação das dotações que especifica o orçamento vigente e da outras providências, e fica aberto um orçamento para a Prefeitura Municipal de Videira, crédito adicional de R$1.350.000, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Departamento de Obras do Serviço Urbano, que se diz respeito ao aeroporto municipal, um assunto muito debatido e de extrema importância para o nosso município, tanto para a saúde e tanto para o crescimento de nossa cidade. Quero ler aqui a exposição de motivos. Ao efetuar a inclusão de despesa cuja fonte de recursos é superávit financeiro do exercício anterior, estamos alocando o saldo do recurso financeiro disponível para a utilização nas despesas do ano corrente. São recursos que estão disponíveis e que não precisam aguardar arrecadação para que possam ser utilizados. Portanto, a abertura de crédito para a suplementação se faz necessário para futura contratação de empresa para a execução de serviços para as melhorias de segurança do aeroporto Ângelo Ponzoni. Os serviços são balizamento noturno de pistas e pátios, sistema de precisão, indicador de aproximação de solo, implantação de farol rotativo do aeroporto. E com esta execução de serviços, a segurança quanto à utilização do mesmo atenderá às normas vigentes, já que envolve sistemas diretamente ligados à operação, para que os pilotos tenham indicações mais seguras durante o procedimento de aproximação e pouso. Então, mais uma vez, a atual administração preocupada com um aeroporto adequado para que pouse as aeronaves noturnas. Isso, com certeza, vai gerar mais qualidade de vida aos empresários e negócios. E na semana passada na semana retrasada, tivemos um exemplo, que é a captação de órgãos, que veio uma aeronave de fora captar órgãos de um ente onde a família optou a doação de órgãos, e a remoção de um empresário, e não falando pelo empresário, porque pode ser qualquer um de nós que possamos estar numa UTI e precisar de um recurso mais avançado. Então, mais uma vez, tomara que isto saia de um projeto, pois a Prefeitura Municipal já fez o alargamento da pista, nos próximos dias serão removidas algumas árvores e pinheiros, e sinalização está pronta. Então, tudo dentro de um projeto, fizemos forças para que saia este balizamento noturno, que é um avanço para a nossa cidade. Muito obrigado. A palavra continua livre. Fim da palavra livre. Solicito ao senhor secretário que apresentem a ordem do dia desta reunião. Matéria em turno único de votação. Requerimento número 013/2015.
com amparo nas disposições regimentais, requeiro ouvido ao plenário, seja solicitado ao prefeito municipal que, com relação à concorrência pública número 01/2011, concessão do transporte coletivo urbano de passageiros, na qual a empresa Santa Terezinha Transporte e Turismo S.A., vencedora da licitação, pagou ao município de Videira a quantia de R$ 500 mil, a título de outorga pelo direito de explorar o serviço de transporte coletivo urbano que, por força do item 6.2 do edital de licitação, deverá ser aplicado especialmente na construção do terminal urbano de passageiros do município de Videira. Responda e forneça os documentos a seguir relacionados. A. Informe o número da conta bancária aberta para depositar exclusivamente tal valor, apresentando extrato da mesma, desde a época do depósito até a presente data. B. Para cada débito lançado na referida conta, informe a natureza do mesmo e o processo licitatório, correlato, número, objeto devidamente definido, vencedor do certame, valor do contrato, eventuais aditivos, data do pagamento. C. Na hipótese do valor da outorga ter sido depositado em conta bancária, onde são movimentadas indistintas receitas do município, informe de forma motivada por qual razão adotou tal procedimento, uma vez que os valores da outorga estavam vinculados à finalidade específica por força da regra editalícia e da orientação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que somente admite o pagamento de outorga quando o valor estiver vinculada à aplicação no próprio sistema de transporte. D. Apresente relatório dos gastos individualizado por processo licitatório, realizados com a construção de abrigos de passageiro desde a data do recebimento da primeira parcela da outorga até a presente data, apontando o número de cada um dos processos licitatórios, data de abertura, o objeto devidamente definido, o valor do contrato e eventuais aditivos, licitante vencedor e data do pagamento. E, considerando que a empresa Santa Terezinha informou, por meio de documento encaminhado à Câmara de Vereadores, que, na época da licitação, propôs construir o terminal urbano e não pagar os R$ 500 mil da outorga, o que a Prefeitura recusou, optando por receber o valor e construí-lo por conta própria. Indaga-se que, até hoje, passados 4 anos, não utilizou o dinheiro que recebeu para construir o terminal urbano, que é propriedade para quem utiliza e presta serviços. Sala das Sessões, dia 4 de agosto de 2015, vereador autor, Wilson Antônio Paes II. Matéria em turno único de votação. Requerimento número 13, 2015. Em discussão. Em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira manifestar-se. Declaro aprovado o presente requerimento e determino que seja atendido em seus termos. Emenda supressiva número 001/2015. O projeto de lei número 066/2015, que altera disposições contidas na lei número 001/1993, que institui a Fundação Municipal de Esporte e dá outras providências. Primeiro, suprima-se o artigo 8 do referido projeto. 2. Alterem-se todas as disposições necessárias. Sala das Sessões, dia 13 de junho de 2015, vereador autor, Wilson Antônio Paes II. Emenda supressiva número 1/2015, ao projeto de lei número 66/2015.
acompanhada de parecer contrário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e parecer favorável da Comissão de Educação, Saúde e Assistência em discussão. Peço a palavra, Excelência. Concedo a palavra ao vereador Wilson Paese. Inicialmente, eu já tratei dessa emenda há uma sessão atrás, mas hoje quero aprofundar o debate a respeito. Primeiro, quero dizer que causa estranheza o parecer contrário da Comissão de Legislação e Justiça, porque é uma emenda supressiva, né? E a emenda que suprime me parece não poder estar maculada com inconstitucionalidade e ilegalidade. Eu tenho notado dessa comissão em específico algumas situações. Nós não podemos confundir o papel das comissões, que é de analisar a legalidade daquilo, com o papel que é de toda a casa, que é de avaliar a conveniência e oportunidade, ou seja, o papel político. E isso nós temos que separar. Então, a comissão, quando se debruça sobre a apreciação de um projeto de lei, ela tem que cingir a sua análise ao se o projeto é constitucional ou se ele é ilegal. Não é? E se achar que assim tem que fundamentar, não é, Excelência? Eu creio que os pareceres têm que, se você imprime, coloca a pecha de ilegalidade ou de inconstitucionalidade em qualquer proposição dos parlamentares, eu creio que é de bom tom, no mínimo, isso exige qualquer ato administrativo, que ele seja devidamente motivado. E, para ser motivado, tem que trazer aqui uma jurisprudência similar ao caso, análoga ao caso, ou uma doutrina também seguindo o caso. Agora, feita essa pequena consideração, quero também aqui trazer o parecer aqui que foi feito pela Casa. E o parecer da Casa aqui, primeiro trata de outra emenda, que não é a respeito dessa emenda, mas, enfim, consta aqui no parecer prévio desta Casa, fazendo análise à próxima emenda que apresentei, mas ela chega aqui ao final dizendo que, por haver um dispositivo X, isso pode dar a entender que há uma vinculação. Eu quero só esclarecer. O projeto de lei, o artigo do projeto de lei que pretendo que seja excluído, que seja suprimido, ele traz o artigo 8º, ele traz uma mudança no artigo 19, não é, da Lei 001/93, que criou a Fundação Municipal de Esportes, e ele diz assim no caput, o artigo 19, ele diz essa mudança pretendida pelo prefeito municipal. Ele diz assim: a superintendência será subordinada diretamente ao chefe do Poder Executivo Municipal. Como coloquei na justificativa da emenda, um absurdo, uma bizarrice jurídica dizer que uma fundação que tem personalidade jurídica de direito público, ou seja, é um ente distinto da Prefeitura Municipal, assim como são as autarquias, dizer que se subordina. No direito administrativo, isso é uma aberração. Para quem conhece um pouco de direito administrativo, isso é uma aberração jurídica. Quando o prefeito, na época, em 93, optou por criar uma fundação, ele criou uma outra pessoa jurídica de direito público, distinta da prefeitura. Inclusive, ela tem orçamento próprio, não é? Tem toda a prestação de contas diferenciada junto ao Tribunal de Contas aqui do Estado de Santa Catarina, e então ela tem uma existência própria. Quando existe uma entidade assim, fundação ou autarquia, criada pelo poder público, ela não se subordina, isso é um absurdo. O que acontece é simplesmente um controle finalístico. Quem criou a entidade vai analisar se ela está cumprindo com a sua finalidade. Não há subordinação. Isso nós podemos ver, por exemplo, nas universidades federais, que são todas fundações públicas, né? Universidades públicas, são todas estaduais, são todas fundações públicas estaduais. O governador e o presidente não dão ordens para a pessoa que dirige aquela entidade. Isso é um absurdo. Imagina, de manhã, o presidente chama lá os presidentes das universidades, diz: eu quero que se faça agora isso, hoje cuide disso. Isso não tem cabimento. Isso é o que marca a autonomia. Quando a gente diz que está subordinado, como quer dizer esse projeto, a gente está desnaturando a existência de fundação e está desnaturando a existência de autarquias. Isso não tem lógica. Por isso foi que apresentei essa emenda supressiva. A segunda parte, que consta aqui do artigo 19, diz que os órgãos estão subordinados ao superintendente, à superintendência. Isso também é outro conceito que é chover no molhado, né?
Claro que na administração pública há hierarquia, né? E não precisa de lei para dizer que tem hierarquia. Se nós temos alguém que está no topo do comando, todos devem, é claro, né? Por hierarquia, obediência a essa pessoa. Então, é outro dispositivo inútil. O que eu quero alertar aqui é que isso aqui viola, inclusive um decreto federal antigo que nós temos, o decreto 200, viola expressamente um decreto que tem aí existência, deixa eu ver de que ano é esse decreto deve ter mais de 60 anos já de existência, e é um assunto que não tem qualquer discussão no meio jurídico. Nenhuma fundação se subordina, nenhum dirigente de fundação se subordina ao chefe do poder que o criou, de forma alguma. Então, quero aqui trazer esse assunto jurídico aos colegas. Eu sei que é um assunto, de certa forma, complexo. Agora, não significa porque o prefeito nomeia ou não nomeia como cargo comissionado o superintendente, isso não, a gente não afasta, por si só, não afasta a independência que tem o ente, a fundação. Não é porque o prefeito pode nomear como cargo comissionado o superintendente que ele está subordinado diretamente ao prefeito. Não. A forma de provimento do cargo de superintendente é por meio de cargo comissionado. Agora, não significa que está subordinado. Eu não posso aqui, né, não tenho tantos anos assim de estudo, mas não posso aqui, fazendo a leitura de algo assim tão bizarro, dar meu aval em cima disso. Então, quero concitar os colegas para considerar essa emenda e suprimir esse artigo 19, que não vai prejudicar em nada, não vai prejudicar em nada a Fundação Municipal de Esportes. A gente sabe que nos bastidores acaba, ainda mais em município pequeno, né, o prefeito acaba mandando mesmo no superintendente, né, mas colocar no papel isso aí é a gente rasgar tudo que já foi escrito sobre o assunto. Obrigado. Peço a palavra. Em discussão, concedo a palavra ao vereador Ulisses Geller. A respeito dessas duas emendas aí, eu não tenho o conhecimento jurídico, a minha formação não é jurídica, como o nobre colega tem, que tem um conhecimento, tem uma bagagem, conhece muito bem, sabe. Eu não tenho conhecimento para discutir a legitimidade, sim ou não. Mas eu vou votar contra, porque aqui nós estamos querendo trazer uma prerrogativa que é do prefeito para a Câmara de Vereadores. Diz aqui, o dirigente da Fundação Municipal de Esporte somente será empossado após a aprovação do seu nome pela vereador Câmara Ulisses de Vereadores. Geller, só um segundo, por gentileza. Nós estamos falando da emenda supressiva. A aditiva, ela vem após. Desculpa interrompê-lo. É isso, né, vereador? É a emenda supressiva que nós estamos discutindo agora. Aí, após, nós vamos para a aditiva, que o senhor pode discutir. Então, desculpa. Ok. Eu entendi que o número é o Exato. mesmo. É isso, então a discussão é para o outro. Desculpe. Então, ok. Quando nós tiver a emenda... Isso, essa ela suprime um artigo só. E a aditiva, ela vai adicionar. Tá ok. Ok? Desculpe, então Ok. vou me pronunciar na próxima. Perfeito, então. Em discussão? Em votação. Quem for favorável à emenda, permaneça como está. Quem for contrário à emenda, queira manifestar-se. Declaro aprovada a presente emenda e determino que seja encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para elaboração da redação final do projeto de lei número 66/2015. E peço que coloque os votos contrários dos vereadores. Presidente, só confere a votação, faz favor. Correto. Por gentileza, quem for favorável à emenda supressiva, permaneça como está. Quem for contrário a esta emenda, do vereador Wilson Paese, queira manifestar-se. Ok.
Considerando o empate na votação de votos favoráveis dos vereadores Sandro Carenhato, Lourenço Becker, favoráveis à emenda, Wilson Paese, vereadora Claudete e vereadora Lurdinha, são os votos favoráveis à emenda. Meu voto é pela aprovação da emenda. Declaro aprovada a presente emenda e determino que seja encaminhada à Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final para elaboração da redação final do projeto de lei número 66/2015. Emenda aditiva número 001/2015. Projeto de lei número 066, que altera disposições contidas na lei número 001/1993, que institui a Fundação Municipal de Esporte e dá outras providências. Primeiro, acrescente-se o artigo 8 ao projeto de lei número 066/2015, com a seguinte redação. Artigo 19A. O dirigente da Fundação Municipal de Esporte somente será empossado após a aprovação do seu nome pela Câmara de Vereadores. 2. Atende-se todas as disposições necessárias. Sala de Sessões, dia 3 de junho de 2015, vereador autor, Wilson Antônio Paese II. Emenda aditiva número 1/2015, ao projeto de lei número 66/2015. Acompanhada de parecer contrário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e parecer favorável da Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Em discussão. Excelência, antes que o projeto vá à discussão, apresentei na mesa uma emenda substitutiva, a emenda número 001/2005, que vem a substituir uma palavra que é empregada na emenda anterior. Certo. E, diante disso, peço que sejam seguidos, então, os procedimentos diante da apresentação de emenda substitutiva em plenário. Obrigado, Excelência. Diante da apresentação da emenda aditiva, solicito a uma emenda substitutiva da emenda aditiva, eu solicito ao senhor secretário que faça a leitura da emenda apresentada em plenário pelo vereador Wilson Antônio Paese II. Emenda substitutiva, número 001/2015. A emenda aditiva número 001/2015, que acrescenta a disposição ao projeto de lei número 066/2015 e dá outras providências. Primeiro, acrescenta-se o artigo 19A ao projeto de lei número 066/2015 com a seguinte redação. Artigo 19A. O superintendente da Fundação Municipal de Esporte somente será empossado após a aprovação de seu nome pela Câmara de Vereadores. Segundo, alteram-se todas as disposições necessárias. Sala das Sessões, dia 11 de agosto de 2015, vereador autor, Wilson Antônio Paese II. Encaminhe-se ao setor jurídico para parecer prévio e, posteriormente, às comissões para parecer. Matéria em primeiro turno de votação. Projeto de lei número 064/2015. Proíbe os poderes executivo e legislativo de contratar com pessoas jurídicas que tenham feito doação para partido político ou campanha eleitoral a candidato de cargo eletivo. Projeto de lei número 64/2015, acompanhado de pareceres contrários das comissões em que tramitou. Em discussão. Senhora Presidente, eu encaminhei à mesa diretora a emenda modificativa referente a este projeto. Gostaria que analisassem nas comissões. Diante da apresentação da emenda modificativa, solicito que o senhor secretário faça a leitura da emenda apresentada em plenário pelo vereador Rafael Balestrin. Emenda modificativa número 001/2015. Ao projeto de lei número 064/2015, que proíbe os poderes executivo e legislativo
de contratar com pessoa jurídica que tenham feito doação para partido político ou campanha eleitoral a candidato de cargo eletivo. Primeiro, artigo 2º do projeto de lei número 064/2015, possa vigorar com a seguinte redação. Esta lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada com a sua validade a publicação no DMO/Santa Catarina, nos termos da Lei número 2070/2008 e no decreto número 9098/2009, produzindo seus efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2017, revogando-se as disposições em contrário. Segundo, alterem-se todas as disposições necessárias. Sala das Sessões, dia 11 de agosto de 2015, vereador autor, Rafael Balestrin. Encaminhe-se ao setor jurídico para parecer prévio e, posteriormente, às comissões para parecer. Projeto de lei número 068/2015. Abre crédito adicional para a suplementação das dotações que especifica o orçamento vigente e da outras providências. Ao efetuar a inclusão de despesa cuja fonte de recurso é o superávit financeiro do exercício anterior, estamos alocando o saldo de recursos financeiros disponíveis para a utilização nas despesas do ano corrente. São recursos que estão disponíveis e o que não precisam aguardar a arrecadação para que possam ser utilizados. Portanto, a abertura de crédito para suplementação se faz necessária para reforçar as dotações para pagamento de despesa com o pessoal da vigilância epidemiológica, aquisição de equipamentos para a UPA e demais despesas com materiais de consumo e serviços para ações de média e alta complexidade do Fundo Municipal de Saúde de Videira. Projeto de lei número 68/2015, acompanhado de parecer favorável das comissões em que tramitou. Em discussão? Em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira manifestar-se. Declaro aprovado em primeiro turno de votação o projeto de lei número 68/2015 e determino que seja encaminhado à ordem do dia da próxima sessão. Projeto de lei número 069/2015. Autoriza o Poder Executivo a conceder remissão de crédito tributários e da outras providências. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizando a conceder, mediante de despacho fundamentado, remissão total dos créditos tributários abaixo relacionados, compreendendo o principal e seus acréscimos, nos termos do artigo 172, inciso 1 do Código Tributário Nacional, do artigo 110 do Código Tributário Municipal, em fase da situação econômica dos sujeitos passivos, conforme consta dos respectivos processos administrativos. Contribuinte: Flávio Moreira, Jussara Maristela de Faria, representada por sua curadora, Ermelinda Salete Rigo, Doraci Vanildes Verza, Cesiano Vieira de Souza, Leonila Gomes, Luiz Pereira dos Santos, Alícia Varela, Isídio Jacinto da Silva, João Maria Alves. Projeto. Anísio Nunes, Sadi Pereira de Brito. Projeto de lei número 69/2015, acompanhado de parecer favorável das comissões em que tramitou. Em discussão? Em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira manifestar-se. Declaro aprovado em primeiro turno de votação o projeto de lei número 69/2015 e determino que seja encaminhado à ordem do dia da próxima sessão. Projeto de lei número 070/2015.
autoriza o Poder Executivo a proceder à autorização de uso de bem imóvel pertencente ao município e ao Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina e da outras providências. Cláusula primeira. O objeto da presente autorização de uso da Unidade Básica de Saúde de Antagorda, em especial a sala denominada Intendência, com a área de 27 metros e 36 decímetros quadrados. Projeto de Lei número 70/2015, acompanhado de parecer favorável das comissões em que tramitou. Em discussão, em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira manifestar-se. Declaro aprovado em primeiro turno de votação o projeto de lei número 70/2015 e determino que seja encaminhado à ordem do dia da próxima sessão. Projeto de lei número 071/2015. Abre crédito adicional para a suplementação das dotações que especifica o orçamento vigente e da outras providências. Ao efetuar a inclusão de despesas cuja fonte de recurso é o superávit financeiro do exercício anterior, estamos alocando o saldo de recursos financeiros disponíveis para a utilização nas despesas do ano corrente. São recursos que estão disponíveis e que não precisam aguardar a arrecadação para que possam ser utilizados. Portanto, a abertura de crédito para suplementação se faz necessário para a futura contratação de empresa para execução de serviço para a melhoria de segurança do Aeroporto Ângelo Pausani. Os serviços são balizamento noturno de pista e pátio, sistema de precisão, indicador de aproximação do solo PAP, implantação de farol rotativo do aeroporto, com a execução dos serviços e a segurança quanto à utilização do mesmo atenderá às normas vigentes, já que envolve sistemas diretamente ligados à operação para que os pilotos tenham indicações mais seguras durante o procedimento de aproximação e pouso. Projeto de lei número 71/2015, acompanhado de parecer favorável das comissões em que tramitou. Em discussão. Peço a palavra, Excelência. Concedo a palavra ao vereador Wilson Paese. Excelência, com satisfação que vejo esse projeto de lei encaminhando tamanha expressiva quantidade de dinheiro para adequar o aeroporto municipal. Quero só deixar o alerta que esse expressivo montante de dinheiro seja utilizado baseando-se na lei de licitações, evitando o que aconteceu há pouco tempo atrás, quando a empresa Aerosigma foi contratada também com recurso do município para fazer adequações no aeroporto, e hoje temos aí, trouxe a notícia, o Tribunal de Contas de Santa Catarina está investigando inúmeras irregularidades de dinheiro que foi gasto no aeroporto. Então, nós queremos aqui que esse dinheiro seja empregado, mas seja empregado obedecendo fielmente o que dispõe a lei de licitações, para evitar que esse tipo de situação torne a acontecer. Obrigado, Excelência. Em discussão. Em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira manifestar-se. Declaro aprovado em primeiro turno de votação o projeto de lei número 71/2015 e determino que seja encaminhado à ordem do dia da próxima sessão. Fim da matéria da ordem do dia. Deixo livre a palavra em explicações pessoais quanto às votações. Eu quero voltar. Gostaria só de pedir aos nobres vereadores e vereadoras que ativessem apenas a explicar seus votos, se foi votado ou não, quanto aos projetos das explicações. Sim, eu quero falar sobre o projeto número 066, que no seu, segundo que tu leu aí, o artigo 19, que foi, fala sobre os dirigentes da fundação, é isso? A discussão vai caber na próxima terça-feira, porque ele coloca o nobre vereador, ele apresenta uma emenda substitutiva. Então, não cabe a discussão, nobre vereador, agora, porque ela vem novamente para casa. Não, mas o projeto supressivo, que fala, lá, de acordo com o que ele leu aí,
e que o artigo 19 diz sobre fala sobre o dirigente da fundação. O artigo 19, não é isso? Exatamente essa emenda aditiva. Nobre vereador, peço isso? a gentileza. Por favor. Só quero entender. Porque ele não entra em discussão agora, Sim. isso Só uma questão de ordem. Assim, o nobre colega pode falar sobre o voto que ele proferiu na emenda supressiva que tratava de retirar o artigo 8º. Então ele pode justificar por que ele votou contra. do artigo 8º. Sim, eu quero me pronunciar por quê que eu votei contra, porque isso aí vai ser é uma discussão que vai trazer para a Câmara, para quê? Para que a Câmara indique, quer dizer, avalize o nome do presidente da Fundação. Só isso, por isso que eu votei contra isso. Correto. A palavra continua livre. Nada mais a tratar. Declaro encerrada a presente reunião, convocando a próxima em rito ordinário para o dia 18 de agosto de 2015, próxima terça-feira, às 18h45. Uma boa noite a todos, obrigada pela presença, uma excelente semana e fiquem com Deus.